Amigos do futebol, hoje dando sequência à nossa conversa sobre o posicionamento dos jogadores num campo de futebol, vou falar dos jogadores que atuam no meio-campo. Jogadores esses que são alguns específicos e originários meio-campistas e outros, por exemplo, que atuam no ataque, muito pelas extremas às vezes, que no futebol moderno tem que vir ajudar a marcação no setor defensivo, principalmente na linha intermediária entre a defesa e o ataque. Então vamos começar a falar principalmente no esquema 3-5-2, que é esse que está aqui na tela, que eu gosto muito e que eu acho um dos mais completos que existe, tanto no sistema de marcação, bem como na criação de jogadas no meio-campo e no ataque, onde você consegue ter, além do ala direito e do ala esquerdo, você consegue ter os dois atacantes. Se você tiver mais um atacante jogando pela extrema, então seriam 3 atacantes. Sendo que quando você joga com 3 atacantes, 2 deles, pelo menos, um deles tem que compor o meio-campo para ajudar na marcação no sistema de hoje. Hoje tenho aqui, na formação 3-5-2, o líbero, 2 zagueiros, um volante de marcação. Esse jogador volante de marcação, ele tem que ter uma técnica suficiente e uma capacidade de marcação muito grande, porque ele vai cobrir tanto um lado como o outro do campo. E quando isso acontece, o outro meio-campista tem que recuar, assim como um ala, que às vezes faz o papel desse volante aqui, para liberar um pouco mais esse meio-campista. Então falava eu sobre esse jogador, que é o meio-campo central, conhecido como cabeça de área, que fica na frente dos zagueiros para dar proteção, o primeiro combate ao meio-campo adversário e às vezes até o ataque adversário, para facilitar o trabalho dos demais zagueiros. Nesse caso são 3 zagueiros. Em caso de você jogar com 2 zagueiros, não se esqueça que um tem que estar sempre mais atrás para a cobertura, e aí você tem que deixar um dos alas mais recuados para ajudar na marcação aqui, não só no grande círculo do campo, bem como na região intermediária. Isso posto, vamos passar aqui para o segundo jogador de meio campo. Esse jogador aqui, que às vezes também, ou na maioria das vezes, atua como um segundo volante, no meu gosto é o meia de armação, o meia de criação, o jogador de mais habilidade. E hoje um jogador de habilidade tem que pelo menos saber se posicionar defensivamente para impedir o avanço do time adversário. Aqui nós temos, além dos alas que fazem também parte do sistema de meio campo, principalmente quando a sua equipe está com a bola. Então você tem 2 volantes, ou com 3 zagueiros você joga com um volante, um líbero, que é como eu gosto de jogar, volto a repetir e enfatizar esse ponto de vista. Esse jogador é o ala, que joga também fechando pelo meio, o primeiro volante. E esse jogador, que seria o chamado segundo volante, é o jogador que, para mim, eu gosto de atuar com meia de armação, que tem habilidade para armar o jogo, para conduzir a jogada inicial do ataque depois que o volante ou um zagueiro toca a bola para ele. Então esse jogador tem que ter uma boa técnica, bom controle de bola e tem que ter uma boa capacidade aeróbica para conseguir permanecer em atividade, se movimentando no campo todo, para que tenha uma boa compactação do meio-campo. O outro meio-campista específico, originário, é esse aqui, que é o meia
avançado, que encosta na frente, o conhecido meia ponta de lança. Meia ponta de lança. Por que meia ponta de lança? Vou explicar aqui, pegar uma canetinha para explicar. Então esse aqui é o meia. Ponta de lança porque quando esse jogador aqui, que é um atacante de área, recebe a bola desse meio-campista, ele recebe essa bola, tá? Sai no encontro desse. Então esse aqui passou a bola para o centroavante ou atacante de área ou um atacante que está nesse setor. Quando esse meia toca essa bola aqui, ele se projeta aqui para frente para receber a bola do atacante. E aí é o chamado ponta de lança no futebol. Já devido aos tempos, hoje quase não usam mais essa expressão ponta de lança, talvez porque não saibam o porquê que é uma ponta de lança. É ponta de lança porque ele, com a bola dominada, ele toca essa bola aqui para o atacante que está mais centralizado. O atacante, a hora que domina essa bola, ele faz essa ultrapassagem e recebe a bola na frente para finalizar o gol adversário. Esse é o terceiro meio-campista ou o meia ponta de lança. Voltando aqui, originariamente, vamos trazer aqui, montar aqui a equipe com os zagueiros, o primeiro volante, o segundo volante, que para mim sempre seria um cara mais habilidoso, um cara de armação, os dois alas que compõem também essa dinâmica de meio campo, os atacantes, quando você usa dois atacantes, e não usa esses atacantes pela extrema, usa mais esses atacantes enfiados, e eu vou falar isso depois quando tratar dos atacantes, para que o trabalho de extrema, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, seja feito pelos alas, com a aproximação do meia, que eu chamo meia avançado, meia ponta de lança, e claro, também com o avanço do meia armador e o adiantamento do jogador volante ou primeiro volante, como é conhecido. Essa é a formação. Quando participa do ataque, a dinâmica de meio campo de uma equipe de futebol. Outra situação, retorno aqui com os alas, no setor defensivo, com o volante, com o meia de armador ou segundo volante, com esse meia avançado, que é o meia ponta de lança. Em caso de você jogar com dois volantes de marcação, embora você jogando com dois volantes de marcação, você tem que ter volantes que saibam sair jogando com a bola, volantes que saibam tocar essa bola com precisão, ou seja, que tenham um bom passe. E aí, no famoso 4-4-2 ou 3-4-2 aqui, o que você pode fazer é o seguinte. Isso aqui nós fizemos juntamente com o Antônio Lopes no Vasco da Gama de 86, 87. Jogava Mauricinho, um atacante veloz pela direita. Romário, um atacante veloz pela esquerda. Roberto Dinamite era o atacante. Professor, jogava com três atacantes? Teoricamente são jogadores atacantes, mas com a experiência de Roberto Dinamite, ele passou a vir aqui para o meio campo, pegar essa bola juntamente com o meio armador, ou o volante, o primeiro volante, e aí ele vinha de trás. Ele vinha de trás. Esse é Roberto Dinamite no Vasco de 86, 85, 86. Ele vinha aqui para trás. Romário, Mauricinho, Dinamite, recebia essa bola do meio campo, avançava com essa bola, tocava. Aqui, para Mauricinho no caso, Romário, exímio finalizador dentro da área, e ele se projetava para dentro da área, bem como os meias e os alas. Essa era a movimentação que foi usada
com muito sucesso no Vasco no final de 85 e no início de 86, que foi campeão da Taça Guanabara. E depois, a partir de 87, ganhou diversas vezes o título de campeão carioca. Volto aqui na armação novamente desses jogadores de meio campo e dos atacantes. Ali a bola está com o primeiro volante. Esse meio ofensivo tem que ter a habilidade que eu disse que é aquela movimentação dinâmica dentro do campo, de se posicionar num setor em que ele vai receber a bola desse meio armador aqui, e ele, ao se movimentar e tocar essa bola para um dos atacantes avançados, ele vai se projetar também para dentro da área junto com outro atacante, e aí você tem uma equipe altamente ofensiva, tirando da cabeça daqueles que são contra o 3-5-2, que é um sistema defensivo. Você está atacando com 3, mais 3 são 6, e também com mais esse jogador são 7 jogadores que você pode atacar. Quem faz o trabalho pelas extremas é o ala de um lado, é o ala do outro. Você tem jogada pelas extremas com os alas. Você tem 2 atacantes de área. Você tem o meio avançado que se infiltra dentro da área e você tem o meio armador que geralmente está com essa bola para servir e tocar ou lançar essa bola. Aqui normalmente é tocar a bola, passe curto, em triangulações por aqui para que haja a infiltração na defesa adversária. Muito importante essa movimentação dos meios-campistas, jogadores que são originariamente meio-campistas. São jogadores que, além de ter o poder de marcação, têm que ter também a criatividade e habilidade técnica de conduzir bem essa bola e fazer um bom passe. No sistema 4-4-2, também, mas o meio-campo funciona da mesma maneira. E aí você tendo aqui os laterais, você tendo um volante que no sistema 4-4-2 ele tem que jogar mais posicionado dentro, na frente, vamos dizer assim, da zaga, e deixar que os atacantes pelas extremas, ou um atacante enfiado e os meio-campistas retornem para fazer esse posicionamento dentro do campo. Então você tem aqui o sistema 4-4-2. Não se esqueçam que sempre tem que ficar um na sobra. E hoje jogam-se muito em linha com o goleiro avançado. Esse goleiro joga avançado e hoje tem gols que em demasia saindo aqui do meio campo. Já vi jogador fazer gol de trás da linha do meio campo, no setor defensivo, encobrindo o goleiro e fazendo gol. E esse goleiro jogando avançado, mesmo quando a jogada vem nesse posicionamento aqui, pelas laterais avançadas do campo, ele toma essa bola por cima e diversos gols têm saído assim, porque a maioria dos jogadores, não só os meio-campistas, bem como os laterais ou alas, estão batendo com precisão essa bola tirada, fazendo um semicírculo, uma parábola e caindo por cima do goleiro. É o que tem no futebol de hoje. Falei aqui sobre os jogadores originariamente de meio campo, que infelizmente alguns ainda insistem em falar, jogadores que meio campo de ofício, não existe, ofício de jogador é atleta profissional, tá? Quem está falando isso está falando besteira, e tem um locutor aí da Sport TV, vou falar logo o canal que usa esse termo, fulano é lateral, é zagueiro, atacante de ofício. Ninguém é de ofício, porque todo mundo aí tem ofício de atleta profissional. Eles têm a origem como lateral, eles têm origem como volante, eles têm origem como meio-campista e eles têm origem como atacantes ou meio-avançados. Era o que eu tinha de dizer para hoje em poucas palavras. Um grande abraço, amigos do futebol. Voltarei para falar do sistema ofensivo, da movimentação dos atacantes, dos meio-campistas e dos alas que dão apoio para a representação que defende no setor ofensivo. Um grande abraço, amigos do futebol.